Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos trabalhar aqui alguns aspectos do nosso direito processual constitucional. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degerf, da Unicecal, aqui em Ponta Grossa, e nós vamos dar continuidade nesta quarta aula ao estudo do controle de constitucionalidade propriamente dito. Eu irei aqui abrir já um slide que eu preparei para vocês. Então, nós vamos dar uma sequenciação. Acho que agora iniciou para vocês. Então, a gente vai retomar dos pontos específicos que nós tínhamos parados. Então, até a aula passada, nós vimos os controles de constitucionalidades nas modalidades preventivas, esgotemos a temática, e vimos como se dá o controle de constitucionalidade repressivo. Entretanto, nós não adentramos no controle de constitucionalidade repressivo judiciário, né? Essa fase do judiciário, que vem ser a fase mais importante para vocês, enquanto operadores do direito. Agora sim, temos uma tela completa, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? O controle de constitucionalidade, repressivo, judiciário, né? E a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é perceber que esse controle de constitucionalidade feito pelo judiciário, ele é, no Brasil, chamado de controle misto. E por que ele é um controle misto? Porque ele vai, na verdade, trabalhar com duas possibilidades de controle. A primeira modalidade de controle nós chamamos de controle difuso ou concreto, e a segunda modalidade deste controle é chamado de controle concentrado ou abstrato. Nós vamos ver cada uma dessas modalidades e veremos a importância, né, e como se dá essas formas de controle, as quais lá na frente vão desaguar em algumas ações constitucionais específicas, né, como ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Bom, nós nessa aula iremos iniciar aqui especificamente o controle de constitucionalidade repressivo, judiciário, difuso, né, o nosso famoso controle no caso concreto. Bom, a primeira coisa que nós temos que se perguntar, quando a gente falar de controle difuso ou concreto, é a base histórica, né, de onde surgiu essa ideia do controle do caso concreto. E esse modelo adotado pelo Brasil, né, parcialmente adotado, já que nós temos um controle misto, essa parte do controle difuso, ele foi importado do controle chamado americano. Então, o controle difuso no Brasil, ele segue exatamente o modelo americano, o qual surgiu em 1803, do famoso caso Marbury versus Madison, né, que foi um julgamento realizado pelo juiz Marshall. Então, depois nós teremos um trabalho específico sobre essa temática, já que isso aqui tem uma importância histórica. Mas, sem delongas, né, importante que vocês saibam essa parte histórica, né, nós vamos partir já para a questão objetiva do controle difuso, né. Quando eu falo que ele é um controle difuso ou concreto, é justamente porque ele vai se dar num caso concreto. Então, percebam que nós iremos questionar a constitucionalidade dentro da lide, dentro de uma natureza processual. Então, vocês
enquanto operadores do direito, né, se imaginem já como advogados, em que pese vocês terem uma demanda, né, e um cliente específico. E nós podemos aqui estabelecer de forma aberta as mais variadas demandas, né? Vamos imaginar uma própria demanda de uma ação de alimentos, né, em que vocês representam determinado cliente, né, diante do Poder Judiciário, onde você vai ter uma outra parte contrária à sua demanda. O que ocorre aqui? A ação de alimentos, né, uma ação lá do meu direito civil, né, uma ação que tem o seu rito lá do processo civil, mas é possível que numa ação de alimentos, ou numa ação tributária, enfim, qualquer ação vocês podem utilizar da questão da constitucionalidade. Então, se vocês conseguirem, numa ação de alimentos, utilizar algum dispositivo, né, ou questionar alguma legislação referente ao seu caso, né, ao caso concreto do seu cliente, vocês podem provocar um incidente de inconstitucionalidade ou um incidente de constitucionalidade, né? Vamos utilizar as duas formas de expressão, né? Porque, ora, vocês vão provocar o juiz, né, lá da primeira instância, nós estamos falando aqui, né, no primeiro momento, ora, vocês vão provocar o juiz para dizer que aquela lei ou normativa, ela é inconstitucional, tá? Mas pode ser que o objetivo também seja que o juiz confirme a constitucionalidade. Mas é importante que nós percebamos que existe um princípio que parte de que toda lei, todo ato normativo, ele é constitucional em si, né? Então, provar a inconstitucionalidade, né, é um estabelecimento de um segundo momento, né? Em regra, eu presumo que todo ato normativo, né, seja uma lei, seja uma portaria, uma instrução normativa, um decreto, eu presumo que ele, ao entrar em vigor, ele teve lá um controle de constitucionalidade preventiva, né? E por isso eu presumo que esse ato normativo em vigor, em tese, ele é constitucional, né? Evidentemente que se nós percebermos e conseguirmos demonstrar a inconstitucionalidade de algum trecho dessa normativa ou da norma inteira, eu irei buscar isso, né, pelo meu controle judiciário aqui, difuso, né, quando no meu caso concreto, né, eu vou buscar a repressão do judiciário, no meu caso concreto, tá? Então, nós vamos ter aqui, no primeiro momento, a ideia de que, em uma ação de natureza diversa, né, da constitucional, num caso concreto, eu poderei, se isso favorecer o meu cliente, provocar um incidente para que o juiz natural, né, o juiz do caso lá, da primeira instância, declare se aquilo que eu estou enfatizando, né, aquele determinado normativo infraconstitucional, ele é inconstitucional ou não. Bom, dito isso, pessoal, nós precisamos perceber que o controle difuso, né, sempre vai ter um caso concreto, né? Então, aqui no controle difuso, qualquer juízo ou tribunal pode se manifestar. Nós veremos na próxima aula que no controle abstrato, também chamado de controle abstrato, ele vai ter uma percepção diferente, tá? O controle abstrato, ele também é chamado de controle concentrado, tá? Então, nós temos aqui controle difuso,
do meu caso concreto, e eu vou ter o controle abstrato do meu caso concentrado. A diferenciação é que vocês vão ver que lá no abstrato, quem vai julgar é o meu Supremo Tribunal Federal. Aqui, no caso do controle difuso ou concreto, qualquer juiz, qualquer tribunal poderá em algum momento se manifestar, né, já que é uma lide própria entre as partes, tá? E lá, quando eu tenho o abstrato ou concentrado, eu não tenho uma lide propriamente dita. Lá eu vou estar questionando a lei em abstrato, sem uma causa de pedir. Aqui é diferente. Aqui nós temos partes, né? Aqui eu tenho demandas, né, em que eu, enquanto advogado, eu estou representando os interesses do meu cliente, né? E na representação dos interesses do meu cliente, para mim buscar as minhas causas de pedir, para mim conseguir ganhar tudo aquilo que eu peço para o meu cliente, em determinado momento eu posso provocar um incidente, né, de inconstitucionalidade, eu posso provocar aquele meu juízo de primeira instância, eu posso provocar o meu juízo de segunda instância lá, o meu tribunal, para que ele se manifeste em matéria do meu caso concreto sobre a constitucionalidade ou não, né, ou inconstitucionalidade de determinada normativa, de determinada norma infraconstitucional. Então, é importante perceber esse primeiro ponto, né, que o controle difuso ele é voltado ao caso concreto, e qualquer juiz ou tribunal, né, que tenha jurisdição poderá decidir entre as partes sobre a constitucionalidade ou não. Tá? Então, lembre-se que aqui nós temos uma lide processual, uma discussão entre partes. Tá? E por isso que eu chamo que esse controle ele é incidental. Né? O objetivo principal não é questionar a normativa, mas muitas vezes, ao questionar a normativa, se ela é constitucional ou não, isso vai acabar ajudando, né, a minhas outras causas de pedir. Né? Então, o objetivo aqui é buscar que o meu cliente, na sua briga processual, vença, né, essa disputa. E, em alguns casos, para vencer essa disputa, eu preciso provocar o juiz para que ele declare determinada norma, né, determinada norma, lei, decreto, enfim, qualquer normativa infraconstitucional, eu preciso provocar para que o juiz declare aquilo como inconstitucional, ou que, de uma certa forma, isso vai dar uma vinculação de ganho de causa nos meus outros objetos, das minhas outras causas de pedir. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui, então. Então, como eu falei para vocês, aqui no controle difuso concreto, quando o advogado representa o seu cliente, o interesse principal dele é sempre ganhar o processo. Então, ele vai ter inúmeros pedidos, né, na questão de alimentos, ou uma questão tributária, enfim, qualquer coisa, né, que vocês estiverem disputando na justiça, vai ter um objetivo em si, né? A utilização do controle difuso, né, no caso concreto, é um mecanismo em que muitas vezes determinada lei que você julga inconstitucional, ao ser provocada e o juiz realmente declara aquilo inconstitucional, que isso traga algum proveito, né, nas demais demandas, né, nos demais objetos da ação propriamente dita. Né? Então, percebam que o interesse principal aqui, ao declarar a inconstitucionalidade, é simplesmente beneficiar o teu cliente. Né? Não é beneficiar todas as pessoas, todos os brasileiros. Né? Então, aqui, né, essa decisão de constitucionalidade ou não,
vai afetar especificamente aquele processo em que você está representando o seu cliente. Os outros processos não terão vinculação com essa decisão, né? Então, essa declaração, essa decisão de inconstitucionalidade vai valer especificamente dentro deste processo em que você provoca esse incidente diante do magistrado, seja o juiz de piso, né, de primeiro grau, seja nos tribunais as instâncias que sucedem a decisão, a jurisdição monocrática, tá? Então, é importante perceber que a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade é um incidente aqui no meu modelo de controle judiciário difuso ou concreto. Pois bem, seguindo o raciocínio, pessoal, nós vamos encontrar lá na nossa Constituição Federal o artigo 97, e lá vai se estabelecer o seguinte: expressamente, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Bom, o que é isso aqui? Pessoal, quando a gente está no caso concreto, enquanto a gente busca essa declaração de inconstitucionalidade dada na primeira instância, é até mais tranquilo, porque vocês estão diante de um juiz monocrático, né? Então, aquele juiz natural, ao julgar em primeira instância, ele vai dizer se aquilo que você provocou, a manifestação dele, é constitucional ou é inconstitucional. Simples, um juiz é a decisão dele. Porém, nós sabemos, né, que dificilmente esse processo vai se encerrar em primeira instância. Então, provavelmente, quando vocês ganharem a decisão em primeira instância ao favor de vocês, né, aquele juiz realmente diga, olha, reconheço a inconstitucionalidade de determinada lei, o ato normativo que o advogado tal provocou a decisão, a manifestação desse magistrado. Beleza, vocês ganharam em primeira instância a declaração de inconstitucionalidade daquele normativo específico. Ocorre que nós estamos em caso concreto, a outra parte ela não vai dormir, né, no ponto, ela não vai se satisfazer com esse ganho de causa de vocês. Então a outra parte vai recorrer e lá nos tribunais nós teremos a possibilidade da revisitação dessa decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste normativo em que vocês provocaram a decisão monocrática. Então, lá no tribunal, para que o tribunal declare inconstitucional a lei ou o ato normativo provocado, terá que ter um quórum de maioria absoluta de seus membros. Sejam todos os membros, né, do determinado órgão especial, né, que muitas vezes é formado um órgão especial, né, a Constituição permite que o tribunal, dentro do número de desembargadores, forme um órgão especial só para julgar as questões de controle de constitucionalidade. E aí tem que ter maioria absoluta, tá? A maioria absoluta, como vocês bem sabem, é aquela em que você pega a totalidade dos membros, divide na metade e você tem que ter mais da metade, tá? Então, já vamos avançar aqui e mostraremos isso na ponta do lápis, tá? Mas é importantíssimo, tá? Isso aqui, para exame de OAB e concurso público, é importantíssimo que vocês saibam. O artigo 97, ele vai exigir o quórum de maioria absoluta
somente para declarar a inconstitucionalidade de determinada lei ou norma, né, infraconstitucional. Para declarar a constitucionalidade, não preciso da maioria absoluta, tá? Então, é um quórum menor, tá? Pode ser uma maioria simples, né? Qual que é a diferença? Maioria absoluta, tá? Vamos imaginar, maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal são 6 ministros, né? Já que eu tenho 11, né? Metade de 11 é 5,5, como eu não posso fatiar os nossos ministros, né? O que ocorre? Para mim ter a maioria absoluta, se o total é 11, eu vou considerar 6. Então, 6 ministros, nesse caso, no universo de 11, seria a maioria absoluta, tá? O que é a maioria simples? A maioria simples, vamos imaginar que seria uma Câmara lá, onde eu tenho três julgadores e simplesmente 2 se posicionam de uma forma, né? No universo de 11, vamos dizer que só 3 compareçam no julgamento, 2 se manifestam. Isso é a maioria simples, né? É a maioria entre os presentes, né? E a maioria absoluta é a maioria entre todos, entre o número total, né, de integrantes, digamos assim, tá? Então, esse quórum de maioria absoluta, ele só vai ser exigido para declarar a inconstitucionalidade. Para a constitucionalidade, eu não preciso da maioria absoluta, tá? Isso aqui é importantíssimo, nunca mais esqueçam. Seguindo, nós vamos ter, complementando o artigo 97, o artigo 93, tá? E o artigo 93, ele vai ter algumas mudanças aqui, frutos da emenda constitucional 45, lá de 2004, onde teve a famosa reforma do judiciário, onde se estabeleceu que, para ingresso nas carreiras da magistratura, do Ministério Público, a pessoa teria que ter 3 anos de prática jurídica, enfim, estabeleceu um monte de requisitos, né, que alteraram profundamente a forma de ingresso e a forma do tratamento e da forma de administrar as coisas em matéria judiciária. Tá? Então, o artigo 93, ele vai dizer que a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. O inciso 11 diz: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, tá? 25 desembargadores, estamos falando aqui, nos tribunais com número superior a 25 desembargadores, poderá, faculdade, ser constituído órgão especial com, no mínimo, 11 e, no máximo, 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas, jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das áreas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. O que é o Pleno? O Pleno é o total, né, pessoal? Qual que é o Pleno do meu Supremo Tribunal Federal? O Pleno do STF são 11 ministros, né? Daí eu tenho lá as divisões, né? A primeira turma com 5 e a segunda turma com 5, tá? E o presidente não participa de nenhuma das turmas. O pleno é essa ideia de totalidade, né? Então, segue a ideia que o pleno é um julgamento que dá uma decisão mais coerente, já que parte do princípio que a maioria de seus membros irá se manifestar em determinado caso em questão, tá? Então, observem que aqui eu tenho um comando normativo, né, dizendo que o STF, no artigo 93, no caput, ele pode elaborar lá as suas regulamentações, porém, ele tem que observar os vários incisos, né, que vem depois do artigo 93, mas em especial esse inciso 11, ele vai dizer que
cada tribunal, né, cada estado, né, vamos trabalhar com o TJ do Paraná, ele pode estabelecer um órgão especial, e esse órgão especial pode ter de 11 a 25 membros. Então, aqui é uma faculdade, né, dentro desses limites mínimos e máximos, cada tribunal pode organizar esse órgão especial, né, para que esse órgão especial julgue questões, né, de constitucionalidade em controle difuso. Então, numa situação em que nós temos lá, voltando ao nosso advogado, ele ganha a declaração de inconstitucionalidade lá do juiz monocrático em primeira instância, e esse processo sobe para a segunda instância. Lá na segunda instância, esse processo ele tem que ser paralisado, né, e ser jogado, né, remetido os autos desse processo para o órgão especial julgar essa questão da constitucionalidade, né, rever essa decisão, né, manter a decisão do juiz de primeiro grau ou rever indo de forma contrária. Então, esse órgão especial, que pode ser de no mínimo 11 a no máximo 25 membros, irá decidir aquele ponto específico de controle de constitucionalidade, somente ele. Decidido isso, ele devolve, né, os autos para a segunda instância, onde se processará as demais questões. Então, esse órgão especial é específico, né? Então, em ações onde não haja essa provocação de controle de constitucionalidade difuso, ele vai seguir normal um processo, né, vai seguir normal na segunda instância. Quando há essa provocação, deverá ser remetido ao órgão especial para decidir a questão da constitucionalidade e depois retoma novamente para a segunda instância. É uma diferenciação, né, para que se preserve, né, a ideia da questão da constitucionalidade. Lembrando que a maioria absoluta é mais que a metade. Então, vamos imaginar que determinado tribunal, digamos que o Tribunal de Justiça do Paraná tenha um órgão colegiado com 11 ministros, tá? Ministros não, desculpa, com 11 desembargadores, eu terei que ter, para ter a maioria absoluta, o voto de 6 deles no mesmo sentido. Esses 6 votos formariam a maioria. Vamos imaginar que o TJ decida formar um órgão especial com 25 membros. Então, eu vou ter que ter 13 membros se posicionando da mesma forma para formar a maioria, né? Então, é sempre a metade do total, né? Mais do que a metade do total, né? Metade de 25, 12,5, então tenho que ter 13 julgadores entendendo da mesma forma para que eu forme a decisão. Tendo a decisão do órgão especial, ele retorna para a segunda instância e segue o andamento com as demais causas de pedir, já que aqui, especificamente, nós estamos falando de um incidente de constitucionalidade, onde o processo busca outras situações, né, outros direitos, né. A questão constitucional, ela aparece como uma forma incidental apenas. Então, esse artigo 97 e o artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, eles vêm deixar expresso a famosa cláusula de reserva de plenário. Essa cláusula de reserva de plenário, ela é pedida em quase todos os concursos públicos que eu conheço. E é perguntado o que é, e o candidato, né, o que está lá disputando o concurso público, está fazendo a prova de OAB, ele fala, o que é isso? Meu Deus do céu, eu ouvi falar disso, aonde? Eu faltei aquela aula do professor Guilherme, agora não sei como responder. Que nome difícil. Pessoal, o que é a cláusula de reserva de plenário? Nada mais é do que essa determinação, né, do julgamento de uma inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, vindo do poder público, que é efetuada por um tribunal, né, e que necessita
do voto da maioria absoluta de seus membros, tá? Seja a maioria absoluta dos membros quando não existir o órgão especial, ou quando existir o órgão especial, da maioria absoluta dos membros que estão, né, lotados, portariados dentro desse órgão especial, ou seja, dentro do meu pleno, né? Então, quando eu falo em pleno, vocês entendam a diferenciação do pleno, a ideia justamente de eu formar a maioria, seja dentro de todos os membros ou dentro do órgão especial. Porque nós temos turmas, nós temos câmaras de julgamento, turmas, temos várias denominações que fracionam e compõem divisões específicas dentro dos tribunais, né? Algumas por questões de mérito, matéria, enfim. Mas o que interessa aqui quando eu falo pleno é que eu tenho todos os membros, né, um julgamento só, é o pleno, ou eu constituir o órgão especial, e aí sim, dentro do órgão especial, se dá o pleno, né, a maioria absoluta daqueles específicos nessa questão constitucional, tá? Então, a cláusula de reserva de plenário nada mais é do que levar ao esse pleno, né, totalidade dos membros, onde não exista órgão especial, né, na totalidade deles constituir a maioria absoluta, ou constituir a maioria absoluta dos membros que estão portariados dentro desse órgão especial, tá? Então, o que define, na verdade, é a decisão administrativa do próprio tribunal. Se aquele tribunal ele criou um órgão especial, o que vai valer, né, para fechar a ideia de cláusula de reserva de plenário, é o julgamento da maioria dentro desse órgão especial. Onde não tiver o órgão especial, aí eu vou ter que utilizar a maioria dos membros. Me parece que quase todos os tribunais não têm conhecimento de nenhum tribunal que não tenha esse órgão especial, né? Então, geralmente, vai para o órgão especial e a maioria absoluta, né, dentro daquela ideia de 11 a 25 membros, que irá formar a decisão e o entendimento, né, nesse incidente de inconstitucionalidade que pode vir a ser alegado. Seguindo nosso controle judiciário difuso, no caso concreto, é importante nós percebermos que o objeto de controle aqui, diferentemente do que vimos lá no nosso controle preventivo, onde a gente viu que no controle preventivo eu só poderia atacar aquelas normativas infraconstitucionais previstas expressamente no meu artigo 59 da Constituição Federal. Aqui, no controle difuso, no caso concreto, qualquer tipo de norma pode ser atacada e questionada no seu objeto quanto à sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, percebam que aqui, quando vocês estão com o seu cliente e vocês têm uma demanda de provocar a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma ou determinado trecho de norma infraconstitucional, aqui vai valer para qualquer tipo de norma, seja ela norma de natureza federal, seja norma de natureza estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, seja ainda uma norma municipal. Então, percebam a ampla possibilidade que os senhores, quando forem advogar, têm, né, de utilizar desse expediente, né, e provocar a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, no caso concreto, de modo que isso venha, de alguma forma, favorecer as demais demandas que os senhores e senhoras tenham naquele processo em que vocês representam o cliente, né? Evidentemente, poucos advogados utilizam disso, poucos advogados sabem fazer isso. Eu espero que vocês
saibam fazer isso e provocarão até a perplexidade das partes contrárias, que talvez nunca sequer ouviram falar isso durante os seus cursos, né, durante a sua graduação em Direito. Sintam-se privilegiados por esse conhecimento que vocês estão podendo acessar. Seguindo, pessoal, nós vamos ter os efeitos da decisão, tá? Então, são 2 efeitos na decisão, lembrando que estamos ainda falando do meu controle judiciário difuso, ou seja, aquele em que eu tenho um caso concreto, né? Eu tenho várias demandas representando um cliente, né, enquanto advogado, e aqui eu busco a decisão, né, do incidente de constitucionalidade, tá? Então, dessa decisão, seja lá do juiz monocrático de primeiro grau, seja lá nos tribunais, depois na segunda instância, lá no meu órgão especial, essa decisão, ela vai fazer regra, né, vai fazer norma entre as partes, né? Então, a minha lida específica do processo, né? Isso aqui não vai ter uma extensão para os demais casos, né? Então, a regra é que o efeito da decisão que eu obtiver no controle de constitucionalidade difuso, ele faz regra entre as partes, né, naquele caso específico em que eu estou discutindo o meu direito, tá? E também o segundo efeito é o famoso efeito ex tunc, ou seja, retroage, né? O efeito dessa decisão da inconstitucionalidade ou não vai retroagir, né, ao início do meu caso, no primeiro momento em que eu questionei, né, a questão constitucional, será o momento em que passará a valer essa decisão de constitucionalidade ou não dada pelo magistrado ou pelos tribunais, seja lá no pleno ou órgão especial. Beleza, pessoal? Esses são os 2 efeitos que são a nossa via de regra. Seguindo, ainda é importante falar, né, que apesar de vocês começarem uma ação aqui na primeira instância, vocês podem chegar, né, até o Supremo Tribunal Federal, discutindo qualquer ação em que pese vocês alegarem matéria constitucional, tá? E vamos imaginar que vocês cheguem nesse incidente dentro de um caso concreto, evidentemente, representando uma parte, vocês, enquanto advogados, cheguem, né, através dos inúmeros recursos que a outra parte não aceitou, vocês cheguem até o STF. E o que ocorre? Lá no STF, para decidir, né, lá não tem órgão especial, evidentemente, né, eles são só 11, então lá vai direto para o pleno, né, então cabe aos 11 ministros se manifestarem num incidente de matéria constitucional, já que eles são, propriamente dito, o guardião, né, da constitucionalidade, né, então aquela pessoa, em última instância, quem deve interpretar de forma mais legítima a Constituição em última análise, o STF, né, então, evidentemente, que isso pode desaguar lá. Então, partindo da ideia que nós temos um caso concreto, digamos que vocês cheguem até lá. E o STF realmente reconheça no caso específico de vocês, que determinada lei, né, determinado normativo infraconstitucional, ainda que vigente, né, ele realmente é inconstitucional. Aí o que ocorre? O STF ele vai ter que comunicar isso através de um ofício, um documento próprio ao Senado Federal, tá? E aí está a questão da interdependência dos poderes, né? Então, lá do artigo 52 da Constituição Federal, nós temos que
compete privativamente ao Senado Federal suspender, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o que ocorre? No caso concreto, chega lá para o STF, ele dá ganho de causa para vocês. Ah, realmente, doutor, doutora, o que vocês alegaram lá em primeira instância realmente é inconstitucional. Beleza. O Supremo decidiu ali, vocês ganharam a causa. Só que o que ocorre? Quando o Supremo se manifesta sobre algo, sobre uma decisão de inconstitucionalidade, ele deve comunicar isso ao Senado Federal, dando a entender para o Senado Federal, olha, em controle de constitucionalidade difuso, no caso concreto, esse Supremo já entendeu que determinada norma, né, ela é inconstitucional. Então, Senado, vocês fiquem alerta, porque, de repente, seja interessante vocês reverem a legislação e levarem um novo projeto para reformular essa normativa que nós entendemos inconstitucional. Porque, se vocês não tomarem iniciativa, é provável que mais cedo ou mais tarde ocorra uma ação direta de inconstitucionalidade, né, buscando a declaração da inconstitucionalidade deste mesmo normativo, só que agora em controle abstrato, né, ou controle concentrado. Ou seja, o Supremo julgou no caso concreto, fez lei entre as partes dizendo que determinada norma é inconstitucional. Né? Ele notifica o Senado para que o Senado tome conhecimento disso e aproveite o momento para rever essa normativa. Se ele julgar que essa normativa é inconstitucional, ele tem a oportunidade de ouro de legislar, já que é o legitimado para isso. Porque pode ser, né, que se o Senado ficar omisso, venha alguém e provoque o controle abstrato agora, controle concentrado, e diga que essa lei, né, sem ter uma lide, sem ter um caso concreto, que essa lei é inconstitucional, e o Supremo, evidentemente, se ele já teve uma tendência, no caso concreto, dizer que é inconstitucional, provavelmente, no caso em abstrato, né, a lei em si, também tenderá a ser declarada inconstitucional. Né? Então, é uma forma do Supremo alertar o Senado para que ele possa legislar sobre aquilo que o Supremo já entendeu, num caso concreto, como inconstitucional, e evite novas ações judiciais, né, de caso concreto ou de caso abstrato em si. Beleza, pessoal? Ainda sobre o controle judiciário difuso e concreto, é importante ainda a gente falar de uma questão importantíssima também, que cai muito em concurso público, é a chamada modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade. Essa modulação, ela foi introduzida no ordenamento jurídico através da Lei 9.868 de 99, a qual regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Pois bem, analisando a Lei 9.868 de 99, nós temos esse princípio da modulação dos efeitos da decisão no seu artigo 27, onde se extrai expressamente o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração,
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. O que é isso, pessoal? Essa modulação, ela ocorre porque se busca, que muitas vezes, vejam bem, nós temos a regra, né, que é o efeito, ele é entre as partes, né, ele gera efeito entre as partes, aqui no difuso concreto, e ex tunc, né, então a partir do momento em que eu busco a declaração de inconstitucionalidade, eu, em tese, eu peço que a partir daquele momento seja reconhecida a inconstitucionalidade. Ocorre que, quando, se uma ação chegar ao ponto de desembarcar lá no Supremo, o Supremo ele tem a possibilidade da modulação da decisão, ou seja, ele pode flexibilizar essas regras, né, que são impostas às outras instâncias judiciais, tá? Então, o Supremo ele vai poder declarar inconstitucional a lei, o ato normativo, né, mas dependendo da segurança jurídica e esse efeito ex tunc, e esse efeito entre as partes provocar algum problema social ou algum impacto financeiro muito relevante, o Supremo pode modular, desde que 2/3 dos 11 ministros, né, votem por essa modulação, né, porque a regra é que a declaração de inconstitucionalidade no julgamento difuso, no controle difuso ou concreto, a regra é que alcançará efeito entre as partes e na forma ex tunc, tá? Então, se eu conseguir que esses 2/3 do Supremo, 2/3 dos 11 ministros flexibilizem, modulem a decisão, eles poderão estabelecer de forma diversa, né? Então, diz aqui, pode restringir os efeitos daquela declaração, tá? Ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o quê? Ex nunc, daqui para frente, né? Ex tunc é a regra, né? Mas se eu consigo no Supremo 2/3 que entendo pela modulação da sentença, eu posso buscar que seja a partir do trânsito em julgado. Terei aqui o ex nunc, né, a partir de agora, não retroativo, como é a regra. E ainda ele diz, ou de outro momento que venha a ser fixado. O que é esse outro momento que venha a ser fixado? É o que a doutrina vai chamar de pro futuro, né? Não é ex tunc e não é ex nunc, mas pro futuro. Vamos imaginar que tenhamos uma decisão hoje sobre a aplicação, alguma aplicação tributária, e isso gera um impacto, ou uma questão previdenciária que geraria um impacto, e o Supremo diga que agora, em setembro, decida em favor de determinada pessoa, agora em setembro, porém, ele modula essa decisão dizendo que essa isenção tributária ou essa verba previdenciária, ela só vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, eu estou modulando uma decisão num evento pró-futuro, né? Eu fixo uma data pró-futura para que essa decisão de agora comece a ter validade, tá? Então, é importante perceber que o STF ele pode modular uma sentença. Quando? Quando ele conseguir que 2/3 dos 11 ministros decidam pela modulação, né? Então, vale para as partes a regra, né? Então, a decisão no controle difuso, controle de constitucionalidade difuso, que a decisão vai valer para as partes. Mas, se houver a modulação por 2/3, pode o Supremo dizer que vale para todos, né? Ele pode estar lá julgando uma ação, né, onde tem duas partes disputando alguma questão de constitucionalidade, e o Supremo já acha por bem dizer, olha, realmente, essa lei aqui, ela é inconstitucional e ela deve valer para todos, né?
Então, a partir de então, né, com essa modulação, ele vai fazer, ele poderá flexibilizar e a questão da constitucionalidade, ela se estender para os demais casos que estiverem caminhando no mesmo sentido, né, não precisando chegar até o Supremo para julgar, né, mas ele pode aplicar um efeito erga omnes para todos. E também poderá modular, como eu já demonstrei, né, já que a regra é ex tunc, né, a regra da decisão da constitucionalidade retroage a partir do momento em que você busca o direito lá na primeira instância, né, o Supremo ele pode modular, né, dependendo da questão da análise de insegurança jurídica e da questão social, né, então muitas vezes os aspectos de impacto financeiro, uma questão previdenciária, que possa, algum direito que vá dar um impacto financeiro insuportável para a União, Estados e municípios, o Supremo pode dizer que aquele direito ele passa a valer da decisão deles, ou seja, a partir de agora, né, a partir dessa decisão, deverá implementar tal valor financeiro, uma decisão ex nunc, ou esse estabelecimento que eu falei, chamado pela doutrina de pro futuro, né, que é o estabelecimento da eficácia em determinada data, né, geralmente isso ocorre quando se estabelece uma decisão de efeitos financeiros para o próximo exercício. Isso aqui tem se tornado bem comum. Bom, a ideia sobre o controle judiciário difuso ou concreto era essa, né, pessoal? Então, eu acho que eu consegui encerrar a questão. Nós teremos uma aula presencial para debater as dúvidas, tá? E na próxima aula nós vamos entrar no controle judiciário concentrado, ou também chamado controle abstrato, tá? Agradeço a todos que participaram aqui e espero que se inscrevam no canal, ativem as notificações e assim a gente vai trabalhando de uma forma mais integrada as questões do nosso direito processual constitucional. Obrigado a todos e até a próxima aula.